Bob Marley, o mitológico nome do reggae, é o personagem de mais um episódio do Aposto Que Você Não Sabe. Presta atenção porque eu vou contar algumas histórias muito loucas a respeito dele que você não sabe. Presta atenção. Fala batera, eu sou Ivan Buzik, baterista do Dr. Sin. Que batera você é? Nunca fez aula? Tá começando absolutamente do zero? Tá à procura de um método sério, comprovado? Você é um batera avançado? Gostaria de inserir no seu estilo ideias novas, levadas diferentes, técnicas que vão te levar para o próximo nível? O Ivan Buzik Curso Bateria foi feito pensado em vocês todos. Durante o confinamento, meu curso está tendo mais de 50% de desconto. E como você sabe, o confinamento está acabando e, obviamente, o desconto. Mais de 40 aulas, vários bônus e acesso vitalício. Suporte via WhatsApp comigo mesmo. Só não vou conseguir segurar esse desconto de quarentena por muito tempo mais. Então não desperdice essa oportunidade única. Clique agora no link abaixo e vamos juntos para a bateria. Meu amigo e minha amiga, um outro personagem muito requisitado por todo mundo que assiste aqui o nosso canal é o maior nome do reggae de todos os tempos, que é Bob Marley. Não tenha dúvida disso. Antes de eu entrar nessa história, você vai evidentemente que fazer a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja que tem uns produtos muito legais. E a trajetória do Bob Marley tem alguns fatos muito obscuros que eu vou desnudar aqui para vocês, né? A começar pelo verdadeiro nome do Bob Marley. Pois é, cara. Tem uma confusão muito grande a respeito disso, que todo mundo diz que é Robert Marley, né? Só que o verdadeiro nome do Bob Marley era Nesta Robert Marley. E isso só foi mudado nos documentos oficiais quando ele já era garoto. Por quê, cara? Porque Nesta parecia nome de menina. E ele era muito zoado na escola. E aí deram o jeito de, quando ele já estava entrando na adolescência, os documentos foram mudados, cara. Mas o nome dele mesmo, original, era Nesta Robert Marley. E ele sempre foi muito amigo de infância de um moleque chamado Neville Livingstone, que décadas depois ficou famoso como Bunny Wailer. Pois é, eles já eram amigos desde criancinha, vamos dizer assim. E foi justamente com esse amiguinho dele que o Bob começou a tocar e cantar, ainda adolescente, ainda mais porque os dois, eles estavam morando, depois de um certo tempo, eles estavam morando na mesma casa. Por quê, cara? Porque a mãe do Bob Marley teve uma filha com o pai do Bunny Wailer. Eles estavam morando todos juntos. Doideira, né? Agora, nada do que você conhece a respeito do Bob Marley teria acontecido se eles não decidissem morar em Trenchtown, né, no final dos anos 50. Trenchtown, para quem não sabe, é uma imensa área de favelas que existe em Kingston, que é a capital da Jamaica. Então eles estavam morando lá em Trenchtown, todo mundo ali. E foi lá, cara, que os dois, o Marley e o Bunny Wailer, eles, como é que eu vou dizer assim, eles encontraram um grupo vocal dentro da favela, né? E um dos integrantes desse grupo vocal, cara, que era um grupo vocal de jovens ali, era um cara chamado Peter Tosh. Pois é. Nenhum dos três tocava qualquer instrumento.
né? Inclusive, só foi muito tempo depois que o Bob Marley começou a aprender a tocar guitarra mesmo, para valer. Então, eles formaram um grupo vocal. Bob Marley, Bunny Wailer, Peter Tosh e mais uns 2 outros moleques ali que acabaram despontando para o anonimato, como eu sempre digo. As primeiras gravações do Bob Marley, sozinho, com o apoio de uma turma ali, foram 4 músicas lançadas num compacto duplo raríssimo, que eu estou muito atrás desse compacto, há muito tempo. Em 62 saiu esse compacto, que eram, as músicas chamavam Judy Not, One Cup of Coffee, Do You Still Love Me e Terror. Algumas dessas músicas saíram nessa caixa aqui, que é espetacular, cara, que eu recomendo muito, que chama-se Songs of Freedom. São 4 discos, assim, vem um livreto aqui, é uma loucura, assim, é muito legal. Mas enquanto eu não acho o compacto, eu vou ouvindo aqui. E esse compacto, ele foi lançado sob um pseudônimo. Não foi como Bob Marley, foi como Bob Martel. E aí, em 63, né, no ano seguinte, aquele grupo vocal mesmo, com o Bob Marley, o Bunny Wailer, o Peter Tosh e aqueles outros integrantes, ele foi batizado inicialmente como Teenagers. Aí depois mudou para Wailing Rude Boys, Wailing Wailers, e quando eles foram descobertos por um produtor muito famoso ali da Jamaica, chamado Coxsone Dodd, eles finalmente viraram Wailers, tá? Vai acompanhando a história. E aí, cara, por causa desse trabalho com o produtor, cara, eles estouraram na Jamaica, logo de cara, com um compacto de Simmerdown, de 1964. Em 1966, aconteceu uma confusão ali entre eles por causa de dinheiro, e todo mundo da banda saiu. E sobraram quem? Bob Marley, o Bunny Wailer e o Peter Tosh, né? Um núcleo central da coisa. Foi exatamente nesse mesmo ano que o Bob Marley se casou com uma figura que é muito importante na história dele, que é a Rita Anderson. Já vou falar dela já. E aí o casal foi morar nos Estados Unidos, né? E o Bob Marley ali, cara, ele trabalhou como assistente de laboratório de uma empresa química muito famosa e trabalhou também numa fábrica de automóveis. Ou seja, né? Tava tendo aquela vidinha comum, né? Quando ele voltou para Jamaica, ele viu que na verdade não ia acontecer, o negócio dele estava ali na Jamaica, ele voltou para lá e foi quando ele finalmente se converteu ao Rastafari, a religião Rastafari, né? Ele já vinha estudando os dogmas, os mandamentos, aquela coisa toda, desde que ele era adolescente, mas quando ele voltou para Jamaica, aí que ele realmente se converteu. E aí, cara, ao mesmo tempo, o trio, né, Marley, Bunny Wailer e Peter Tosh, eles tiveram uma briga terrível com aquele produtor, o Dodd, por causa de grana. E aí o Bob Marley e os outros dois, eles foram trabalhar com um outro produtor renomadíssimo, que é o Lee Scratch Perry, né? Quem acompanha bem a história do reggae sabe da importância desse cara e da banda dele, que era uma banda sensacional. Essa parceria durou mais ou menos um ano e pouco. E eles também acabaram brigando depois disso por causa de grana, cara, por causa de grana de direitos autorais. Mas assim, durante um ano, cara, eles lançaram um monte de compactos e todos esses compactos, cara, fizeram um sucesso imenso na Jamaica, cara. Muito grande. Dentro daquele universo do rocksteady, né? O rocksteady, pra quem não sabe, cara, é um precursor do reggae. E como é que eu vou explicar? É como se fosse um ska, só que mais lento, mais melódico, mais pop, tá? Só pra vocês entenderem. Então, dentro desse universo, cara, essa parceria rendeu compactos que venderam muito para os padrões jamaicanos, evidentemente. Foi quando toda aquela cena de rocksteady, ela foi afetada pelo surgimento do reggae mesmo. Que aconteceu, cara, quando um grupo chamado The Maytals gravou um compacto
uma canção chamada Do The Reggae. O Rocksteady, ele ficou mais lento ainda. E aí virou com aquela cadência do reggae, que todo mundo conhece. E aí, esse sucesso do reggae, do The Maytals, fez com que o Bob Marley e os The Wailers, eles fossem contratados por um grande produtor de reggae da época, que era um cara chamado Leslie Kong. O que o Leslie Kong fez, cara? Ele pegou o trio dos Wailers e ele juntou com a própria banda dele, que chamava Beverly's All Stars, que só tinha músico tarimbado, né? Era uma loucura. E foi durante esse período, que também continuou um grande sucesso muito grande, que o Bob Marley, a Rita, o Peter Tosh e o Bunny Wailer, a Rita junto, eles começaram a retrabalhar várias músicas antigas que eles tinham lançado em compacto para conseguir algum contrato internacional, tá? Para fora da Jamaica. É por isso, essa história e uma série de outras, inclusive da própria força da Rita Marley nessa parada toda, ela é descrita em detalhes assim muito legais, e assim num livro que eu recomendo muito para vocês, cara, que é isso aqui, ó. No Woman, No Cry, Minha Vida com Bob Marley, escrita pela Rita Marley com o Hattie Jones, cara. Esse livro é muito, muito bom, cara. Eu recomendo muito para quem quer entender não apenas a carreira do Bob Marley, inclusive pelos olhos da Rita, cara. Porque a Rita não era só esposa do Bob Marley, ela era backing vocal do Y3, que era aquele grupo que acompanhou o Bob Marley até o fim da vida. Então ela presenciou tudo o que aconteceu com ele. Então, para quem que realmente quer conhecer os detalhes dessas histórias que eu estou contando aqui, em minúcias, e quer entender toda a formação do panorama do reggae, da internacionalização do reggae, cara, esse livro aqui eu recomendo muito, cara. E evidentemente que quem acompanha aqui o nosso canal tem uma série de privilégios, cara. Então, se você clicar aqui no link abaixo, ou você clicar no QR Code, você pode preencher um cupom de desconto, né, que você já sabe muito bem, que preenche lá, Regis Tadeu Indica, e você vai adquirir esse livro aqui com 20% de desconto. Então, não esquece, clica no link ou no nosso QR Code, escreve lá, Regis Tadeu Indica, tudo junto, e você vai adquirir esse livro que eu recomendo muito, não só para você entender a carreira do Bob Marley nos meandros, nos bastidores, mas principalmente para você acompanhar como é que o reggae se internacionalizou e virou essa febre toda que você conhece. Então, não esquece, tá bom? E não esquece de preencher o cupom de desconto, beleza? 20% de desconto você vai conseguir nesse exemplar que é maravilhoso. Recomendo muito a leitura desse livro aqui. E nesse livro está exatamente toda essa história de como eles resolveram fazer com que o Bob Marley, os Wailers, conseguisse esse contrato internacional, né? Que seria a grande salvação, porque senão eles ficariam eternamente confinados ao mercado americano. Inclusive essas demos feitas nessa época, elas acabaram depois sendo lançadas décadas depois para capitalizar em cima do sucesso que o Bob Marley tinha conseguido. E ele, na verdade, nem foi a primeira vez que eles tentaram fazer isso, porque em 68, quando eles estavam ainda lá nos Estados Unidos, o Bob Marley e a Rita, eles entraram em contato com um compositor chamado Jimmy Norman, que morava lá no Bronx. E o Jimmy Norman, para quem não sabe, ele é o autor da letra de Time Is On My Side, que é um grande sucesso dos Rolling Stones, até hoje. E o Jimmy Norman também tinha composto várias músicas para o Johnny Nash, que era um cantor de soul que sempre regravava coisas de rocksteady. E até mesmo tem já feito letras para o Jimi Hendrix. E aí o Bob Marley e a Rita, eles fizeram uma fita demo com o Jimmy Norman e o parceiro dele, que era um cara chamado Al Python. E eles mostraram para várias gravadoras na época. E nenhuma delas se interessou. E aí quando eles resolveram retrabalhar essas músicas e fazer novas demos e começaram a enviar novamente para selos internacionais, eles conseguiram um acordo assinado, presta atenção, que é importante isso, é um acordo, não era um contrato, era um acordo
assinado com a CBS inglesa, que tirou o Bob Marley da Jamaica e levou para excursionar com o Johnny Nash pela Inglaterra. Sacou? Na época, o Johnny Nash estava estourado com aquele sucesso dele que era o I Can See Clearly Now. Que todo mundo pensa que é do Jimmy Cliff, cara. Não, não é. O sucesso mesmo é com o Johnny Nash. E, como eu falei, o Johnny Nash sempre regravava coisas do rocksteady para o mercado internacional. Desde 68. E mesmo sendo americano. Formou-se uma parceria muito legal do Marley com o Johnny Nash, porque inclusive o Marley ele ajudou o Johnny Nash a compor a trilha sonora para um filme que o Johnny Nash estava estrelando, chamado Want So Much To Believe, tá? Então assim, tinha uma conexão legal entre ambos. Quando acabou a turnê do Johnny Nash pela Inglaterra, ele voltou para os Estados Unidos. Falou, beleza, valeu, um abraço, até logo. E o Bob Marley e a banda, eles ficaram na Inglaterra, cara. Por quê? Porque eles não tinham grana para voltar para Jamaica. Não tinham grana. Eles estavam vivendo... Acabou a turnê, bicho? Eles não tinham grana para comprar passagem. Foi então que os Wailers e mais a Rita, eles entraram em contato com um produtor empresário chamado Chris Blackwell, que tinha licenciado algumas daquelas gravações que o Bob Marley tinha feito na Jamaica com os outros produtores. Ele tinha licenciado essas gravações para lançar na Inglaterra. Só que ele tinha feito esse licenciamento pela gravadora dele na época, né? Que na época era pequenininha, chamada Island Records. E ele não tinha enviado nenhuma grana pros Wailers referentes a esse licenciamento. Nada. Os caras não viram nenhuma das granas dos royalties desse licenciamento, dessas vendas, coisa. Então o que acontece? A banda tava puta da vida. Então eles aproveitaram que eles estavam lá, cara, e eles foram cobrar essa grana do Chris Blackwell, né? Porque, pô, eles não tinham dinheiro nem pra voltar pra Jamaica. Só que o Chris Blackwell, ele era tão malandro, cara, que ele deu um nó na raiva do Bob Marley e dos amigos dele, cara, que ele deu uma entortada nos caras, que ele prometeu 4.000 libras de adiantamento. Ele pagou a passagem de todo mundo para voltar para Jamaica, desde que a banda gravasse um disco para ele. Ou seja, de uma maneira muito esperta, ele tentou cobrir a ausência do grande nome da gravadora dele que ele tinha na época, que era o Jimmy Cliff. Que o Jimmy Cliff também tinha saído da gravadora porque também não via grana. E aí o Chris Blackwell, ele sacou, cara, na hora, que o Bob Marley não só era o substituto perfeito pro Jimmy Cliff, que ele tinha perdido, mas o cara era um popstar pronto ali, cara. Inclusive, ele tinha ele viu uma postura roqueira no Bob Marley, cara. Então, o que acontece? A banda, então, pegou a grana, voltou pra Jamaica e gravou o espetacular Catch a Fire, que é um disco incrível, né? Inclusive esse disco, eu já vou falar a respeito um pouco desse disco aqui. Então o que acontece? Aí eles voltaram para Jamaica, gravar. Só que o que acontece? Como os estúdios da Jamaica eles eram muito pobres em termos de tecnologia, em termos de recursos, a mesa mais moderna de estúdio que tinha na Jamaica tinha 8 canais. Então o que eles fizeram, cara? Eles gravaram a bateria inteira de todas as canções num canal, colocaram piano e guitarra num outro canal e depois usaram os outros para as vozes. Quer dizer, foi tudo feito de uma maneira muito rudimentar e genial. Quando o Bob Marley voltou para a Inglaterra levando as fitas, deu merda com a CBS. Lembra que eu contei para vocês que eles tinham assinado um acordo? Não era um contrato, era um acordo. A CBS, ela alegava que ela tinha esse acordo, cara, e que o disco não podia sair por outra gravadora, né? Cara, deu uma confusão tão grande, cara, que o caso foi parar nos tribunais
e envolveu o empresário do Bob Marley na época, o Chris Blackwell e tal. Cara, no fim, por incrível que pareça, a Island ganhou a sentença, né? Ela foi vencedora e ela pôde lançar o Catch a Fire, cujo título, na verdade, é uma gíria jamaicana para Burning Hell, ou seja, queima no inferno, né? As letras já tinham um conteúdo político já muito forte. E o disco, ele teve um monte como é que eu vou dizer, de músicos de estúdio que não foram creditados, né? Mas já tinha aquela dobradinha fantástica, né, dos irmãos Barrett, né, que era o baixista era o Aston Family Man Barrett e o batera era o Carlton Barrett. E já tinha a Rita Marley nos backing vocals, junto com a Marcia Griffith também nos backing vocals. Marcia Griffiths, inclusive, que já era famosa na Jamaica como cantora solo, né? E pela dupla que ela tinha com o marido dela também, que era um outro cantor fenomenal chamado Bob Andy. E um desses músicos que só foram creditados muitos anos depois, cara, era um guitarrista daquela turma daquele estúdio Moscow Shows. Lembra que gravavam todos os discos da Aretha Franklin, do Wilson Pickett, lembra? Você deve ter visto isso, tem esse documentário, é muito famoso. E o guitarrista daquela turma, que era o Wayne Perkins, ele inclusive ele regravou várias das guitarras e ele inclusive o solo dele em Concrete Jungle foi feito sem ele nunca ter ouvido reggae na vida. Imagina, cara. E essa música também, cara, tem o Robbie Shakespeare no baixo, que depois montou aquela cozinha rítmica espetacular, né, junto com o Sly Dunbar, né? Esse disco, ele tem duas capas. Uma, que é a original, que eu tô atrás dessa edição em LP já há décadas, porque só existem 20 mil exemplares no mundo. A capa, ela imitava um isqueiro Zippo, tá? Puta, tem 20 mil só no mundo, eu tô louco atrás. Não, saíram as reedições, mas eu quero a original. Não consigo encontrar. E aí tem uma outra, cara, que é essa aqui do Bob Marley tragando esse charutão, né? E o disco foi renomeado como Bob Marley and the Wailers. E isso gerou uma discussão muito grande junto com o Peter Tosh e o Bunny Wailer. Mas foi uma coisa da gravadora. No primeiro show da turnê desse disco, acabou o primeiro show, isso pouca gente sabe, acabou o primeiro show, o Bunny Wailer desceu do palco, virou pro Bob Marley e pro Peter Tosh e falou assim, ó, tô fora, não vou fazer mais show nenhum, tá? Não dá. Primeiro, ele não queria fazer show fora da Jamaica. Primeira coisa. E segundo, ele tava muito puto, cara, porque nos shows que ele fazia fora da Jamaica, ele não conseguia encontrar o Aitol, que é aquela dieta sagrada para quem é Rastafari, que é uma dieta, inclusive, estritamente vegana. Ele não conseguia encontrar isso em lugar nenhum. Então o que acontece? No restante da turnê, ele foi substituído pelo Joe Higgs, que também era um cantor famoso na Jamaica e que tinha dado uma força pro Bob Marley ali no começo da carreira. E aí o sucesso da turnê e o sucesso do disco foi surpreendente, tá? Tanto que, inclusive, tempos depois, cara, eles estavam abrindo shows do Sly and the Family Stone e teve até shows do Bruce Springsteen nos Estados Unidos, abertos pelo Bob Marley e o The Wailers. Só que o que acontece, cara? As atenções, vamos dizer assim, mundiais, elas só aconteceram por causa de uma regravação. Alguns meses depois, quando foi lançado esse disco aqui, ó, como The Wailers, né? Por causa daquela confusão que tinha dado com os caras, que foi lançado o Burning, o guitarrista da banda do Eric Clapton, que era o George Terry, ele chapou com o disco. E ele comprou o LP e deu de presente pro Eric Clapton. O Eric Clapton, por sua vez, ficou absolutamente chapado com o que ele ouviu, cara. Ele achou maravilhoso. E o George Terry ficou enchendo o saco do Eric Clapton. Falou, cara, a gente precisa regravar uma música desse disco, cara, que é I Shot the Sheriff. Mas ficou enchendo o saco muito.
Até que eles fizeram uma versão dessa música. E por incrível que pareça, cara, o Eric Clapton achou que ficou ruim. Tanto que na hora que eles foram gravar esse disco aqui, ó, o 461 Ocean Boulevard, ele falou, não vamos colocar essa música. Não ficou legal, não ficou bacana, não. Os caras da banda e da gravadora chegaram por Eric Clapton e falaram, meu, você tá louco? Essa música aqui você vai estourar, vai ser um sucesso absurdo. E foi exatamente isso que aconteceu, cara, que inclusive que alavancou as vendas desse disco e internacionalizou o nome do Bob Marley. Por quê? Porque todo mundo na imprensa sabia que era uma regravação. Para você ter uma ideia, que o sucesso do Bob Marley era tão grande e essa canção rendeu royalties tão grandes para Islands, que o Chris Blackwell, ele pegou a casa onde ele morava, onde também era o escritório dele, da gravadora. Cara, ele deu a casa pro Bob Marley. Não é que ele emprestou, ele deu a casa pro cara poder morar em Londres. E aí o que acontece? Quando botaram a banda para fazer a turnê desse disco, de novo, colocaram como atração de abertura nos Estados Unidos para os shows do Sly and the Family Stone. Só que o que aconteceu, cara? Depois de 4 shows, o Sly Stone chegou e falou assim, ó, pode mandar esses caras embora. Porque o que estava acontecendo, cara? As plateias vibravam muito mais com a atração de abertura, que era o Bob Marley com o The Wailers, do que com o show do Sly and Family Stone. Então, o que acontece? Ciúmes, assim, mandou embora, cara. E aí, o que aconteceu? Veio a separação. Bob Marley, Peter Tosh e o Bunny Wailer se separaram. Por quê? Porque todo mundo só prestava atenção no Bob Marley, cara. Então, as brigas por ego e as discussões financeiras, cara, eram tão frequentes que o trio acabou. E o Bob Marley continuou como Bob Marley and the Wailers. E aí ele tinha na época uma bandaça, cara, que eram os irmãos Barrett, né? Tinham 2 guitarristas, que eram o Junior Marvin e o Al Anderson, 2 guitarristas muito bons. Tinham 2 tecladistas, que eram o Tyrone Downie e o Earl Lindo. Tinha um percussionista, que era o Alvin Patterson. E tinha as 3 backing vocals, que eram as I3s, que era a Rita Marley, a Marcia Griffiths e a Judy Mowat. Bandaça. Se todo mundo já conhecia o Bob Marley, dentro inclusive do público roqueiro, o estouro mundial veio quando eles soltaram aquela gravação ao vivo de No Woman No Cry, que foi incluída naquele disco Live de 1975. Embora essa canção, a versão de estúdio dessa música, já tinha sido incluída nesse disco aqui, ó, do Night Dread. Mas estranhamente, cara, a versão ao vivo foi que estourou. Aí acontece uma coisa muito curiosa. O crédito dessa música foi dado para um amigo de infância do Bob Marley, chamado Vincent Ford, e o apelido dele era Tartar. Segundo Bob Marley, ele fez isso por gratidão e agradecimento, porque o Tartar, ele tinha uma espécie de um restaurante que era um bandejão de sopas. É um negócio bem popular. E muitas vezes, cara, o Tartar, ele dava sopa de graça pro Bob Marley quando ele era garoto, quando ele era adolescente, cara. E o Bob Marley sempre falava assim, não, cara, eu fiz isso porque, assim, o Tartar, muitas vezes ele impediu que eu morresse de fome, né? E em agradecimento ele colocou os direitos de No Woman No Cry pro Tartar, né? Imagina, uma gratidão pura e milionária, né? Negativo. Teve também esse lance de gratidão? Teve, mas não foi só isso. O que acontece, e a história verdadeira é essa,
Ele fez isso, e fez isso com várias canções do disco seguinte, que é esse aqui, ó, o Rastaman Vibration, para que ele não tivesse que pagar royalties de direitos autorais para um antigo empresário dele, chamado Dan Sims, né? Eles tinham feito um acordo lá de que toda canção que fosse composta pelo Marley, o Dan Sims ganhava uma porcentagem muito grande. Só como eles tinham brigado, o Marley fez o quê? Ele começou a jogar tudo isso, os direitos autorais, no nome do Vincent Ford, do Tartar. Tem algumas... esse disco aqui ele tem algumas histórias interessantes, cara. Aqui no Net Dread tem uma música chamada Rebel Music, 3 O'Clock Roadblock. Cara, o Bob Marley fez essa música, cara, quando ele tomou uma dura de uns policiais meio racistas, cara, em Londres. Cara, na madrugada, assim. Aliás, tem vários episódios do Bob Marley tomando dura, inclusive ele foi preso também. Eu vou contar daqui a pouco essa história. E aí quando estourou, aí o Rastaman Vibration estourou nos Estados Unidos, né? E aí ele botou o nome, no nome do Tartar um monte de canções que o Bob Marley tinha realmente composto. E isso é uma coisa que se tornou tão frequente, cara, que quando o Bob Marley morreu, tanto a Rita Marley quanto o empresário dele lá, o Sims, eles entraram com um processo, cara, para tirar essa autoria do Tartar das músicas, né? E eles acabaram, inclusive, ganhando a causa em 1987. Mas isso foi depois que o Bob Marley morreu. E aí, cara, aí teve um episódio que foi fundamental para mudar completamente a carreira e a vida do Bob Marley, cara. Em dezembro de 1976, cara, 2 dias antes de rolar um show gratuito chamado Smile Jamaica, ou Smile Jamaica, né, com a pronúncia correta, que tinha sido organizado pelo primeiro-ministro jamaicano, o Michael Manley, para tentar apaziguar o clima de guerra civil praticamente que estava rolando na Jamaica por conta da guerra entre os dois partidos políticos do país. 2 dias antes desse show, entraram na casa do Bob Marley e balearam o Bob Marley, o empresário dele na época chamado Don Taylor e a Rita Marley. Mas balearam mesmo. Os caras entraram armados, todo mundo encapuçado. E assim, o Bob Marley, ele não morreu por um milagre. Porque na hora que o cara foi atirar nele, cara, ele tava com o revólver encostado praticamente no coração do Bob Marley. E na hora que o Bob Marley viu, cara, ele instintivamente ele se virou. No que ele se virou, o cara atirou, a bala passou raspando o peito, raspou o peito do Bob Marley e se alojou no cotovelo dele. Essa bala nunca mais foi retirada. Tanto que o Bob Marley, quando morreu, cara, ele tava com essa bala no cotovelo. A Rita Marley, ela só não morreu, e ela conta isso em detalhes nesse livro aqui que eu mostrei para vocês aqui, que você pode inclusive comprar com desconto aqui. Ela conta em detalhes essa história, cara, e ela diz que ela só não morreu, cara, porque ela usava uns dreadlocks muito grossos, cara. E a bala trespassou, mas não trespassou com aquele impacto, cara. Por mais incrível que isso possa parecer, 2 dias depois, cara, o Bob Marley subiu no palco, né, com o braço numa tipóia. A Rita subiu no palco com a cabeça toda enfaixada com as bandagens e com a roupa do hospital e se apresentaram no show, cara. Tinha o quê? 80 mil pessoas ali, cara. Só que o que acontece? Eles tiveram que arrumar uma banda de apoio de emergência, uma banda chamada Zap Paul, porque os caras do Wailers, cara, os caras morreram de medo, falaram, não, cara, a gente não vai subir no palco porque a gente vai ser baleado também. Então tiveram que arrumar uma outra banda de apoio, cara, e eles fizeram o show perante 80 mil pessoas. E aí, a cabeça do Bob Marley mudou completamente, né, cara? Ele foi embora da Jamaica, né? No final de
de 1976. Ele foi para Londres, né? Ele foi morar ele já tinha um caso com uma garota que era lindíssima, ela tinha sido Miss Mundo. Ela chamava Cindy Breakspear. E ele foi embora para Jamaica, cara. Foi morar com ela. E lá, em Londres, ele gravou, assim, 2 discos fenomenais, que é o Êxodos e o Kaya, né? O Êxodos em 77 e o Kaya em 78. E lá, cara, ele foi preso, não tomou a dura, ele foi preso, preso e condenado, cara, por posse de maconha, né? Aí deram um jeito, fizeram com que ele não pegasse cadeia, mas ele foi condenado por isso. Só que 2 anos depois, cara, em 1978, o Bob Marley voltou pra Jamaica e ele se apresentou num outro show político ali, chamado One Love Peace Concert, feito mais uma vez para acalmar aquele clima bélico de guerra civil, por conta dos 2 partidos, cara. Era um atentado contra o outro. E foi no final desse show, cara, quase ali no finalzinho, que o Bob Marley chamou ao palco os 2 inimigos políticos ali, que era o Michael Manley e o Edward Seaga, e ele fez os 2 subirem no palco e apertarem as mãos, né? Ali foi um gesto muito bonito, muito simbólico e que realmente deu uma acalmada nas coisas. E aí, depois ele lançar mais 2 discos, né? Que é o Survival de 1979 e o Uprising em 1980, que é outro também que eu tô muito atrás da edição original em LP, não consegui encontrar até hoje, mas enfim, isso é uma outra história. Aí aconteceu, cara, um fato que era uma bobeira e que de uma certa forma causou a morte do Bob Marley, cara. O Bob Marley, ele era fanático por jogar futebol, adorava, cara. E aí, cara, ele em 1975 ele tava jogando bola e ele jogava de tênis. E tinha um cara do outro time que tava jogando com chuteira com trava metálica, tá? Trava de metal. E o Bob Marley, cara, tomou um pisão dessa trava de metal. E óbvio que quem joga bola sabe disso, cara. Isso dói, cara. Isso é uma dor absurda, assim, quando você toma um pisão de uma chuteira de trava de metal. E aí o que acontece? O dedão dele ficou muito machucado, cara. E ele, em vez de tratar disso, ele deixou pra lá. Ele falou, não, cara, isso aqui cura sozinho, né? Porque o Bob Marley tinha pavor de tomar injeção. E aí o que acontece? Isso foi em 75, cara. Aí ele tava jogando, em 1977, ele tava jogando de novo. E essa ferida nunca curava. E em 77, cara, ele jogando bola, ele tomou um outro pisão de uma chuteira exatamente no mesmo local. E aí, cara, piorou de vez, né? Ele se recusou a ir no médico, não queria tomar injeção de antibiótico, nada daquela coisa toda. Só que chegou num determinado momento, cara, que aquele dedo, ele piorou tanto, que a Rita Marley pegou ele à força e levou pro hospital. Na hora que o médico olhou e fez uns exames, cara, o médico deu o diagnóstico que o Bob Marley, ele tava com melanoma maligno, que inclusive é uma doença muito rara de você ter em pessoas da raça negra, mas ele tava com melanoma maligno e ele tinha que amputar o dedo. Não tinha jeito, né? O Bob Marley, o cara chegou e falou assim, mas você não vai amputar meu dedo, mas de jeito nenhum, cara. Como é que eu vou ficar de pé no palco sem o meu dedão? Que é uma bobagem total, cara, você tá entendendo? O fato de você amputar um dedo não significa que você nunca mais vai ficar de pé. Mas na cabeça do Bob Marley era isso, cara. Imagina, o cara tinha medo de injeção. Você imagina alguém chegando e fala que você vai ter que amputar o dedão. E ele não fez isso, cara. Ele não fez isso. E aí o que acontece, cara? O melanoma se transformou numa doença devastadora. A partir dele se espalhou pelo corpo todo, né? E ele acabou morrendo
em 1981, cara. Ou seja, de um ferimento que poderia ter sido facilmente tratado, mas por negligência do Bob Marley, ele... Pois é. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essas foram então algumas histórias que muito pouca gente conhece a respeito da carreira relativamente curta do Bob Marley, né? Mas que foi suficiente para ele se transformar num mito, sem sombra de dúvida. Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, que você já sabe muito bem como faz. Não esquece de visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito bacanas. E eu volto muito em breve aqui com mais um episódio da série Aposto que Você Não Sabe, com algum personagem ou uma banda muito interessante e com fatos que você certamente desconhece. Beleza? Então um abração, saúde para você, para sua família e para os seus amigos.